Olá, nós estamos aqui no Forte de São Pedro, na área do Palácio da Aclamação, Campo Grande. Dando continuidade ao trabalho que estamos realizando sobre a Avenida 7 de Setembro. Então já gravamos onde começa esta avenida, que é lá na ladeira de São Bento. Depois gravamos onde ela se finda, que é na Barra, do Farol da Barra. E agora nós estamos aqui no meio da avenida, exatamente nessa área aqui, que é o meio da avenida. Aqui está toda essa região que se chamava antigamente de Campo de São Pedro, porque aqui em 1551 o bispo Pero Sardinha pediu ao Tomé de Souza fazer uma igreja, construir uma igreja em louvor a São Pedro nesta área. E depois, com a invasão dos holandeses em 1624, quando eles foram expulsos em 1625, os portugueses resolveram edificar esse forte que vocês estão vendo aí, para a defesa da cidade. Aqui era uma trincheira dos holandeses. E ele está aqui, uma parte dele, ele fica na Avenida 7, a ponta dele ainda fica na Avenida 7. E do outro lado está o Palácio da Aclamação. É um prédio neoclássico, estilo italiano francês, que foi a sede do governo, a morada dos governadores e local de despachos até o início dos anos 60, quando Lomanto Júnior, então, transferiu a morada dos governadores para Ondina, onde era a morada dos técnicos do Jardim Zoológico. Esse palácio, ele tem uma história muito interessante, porque aqui pertenceu a Miguel Francisco Rodrigues de Moraes. Era chamado Palacete dos Moraes, ou do Moraes. Quando ele faleceu no final do século XIX, então a viúva Clara César de Moraes, que era filha de Horácio César, da Guerra de Canudos, personalidade da história baiana, ela vendeu ao governador Araújo Pinho em 1911. E aí, quando o Araújo Pinho ele renunciou ao mandato 5 meses antes de terminar, porque havia uma disputa muito forte entre os seabristas, os ruístas de Rui Barbosa, os marcelinistas e os severinistas. Então houve uma revolta, porque foi nomeado o substituto dele, o vice-governador, e os seabristas não aceitaram, e houve então uma revolta. O Rui Barbosa tinha perdido a eleição para Hermes Moraes, e o Palácio dos Governadores, que fica lá no centro da cidade, o primeiro palácio que está em obra, Praça da Aclamação, foi bombardeada por ordem do Marechal Hermes. Foi bombardeado, e o que aconteceu é que quando Seabra venceu a eleição, ele transferiu a residência para esse local aqui, o Palácio da Aclamação. Então vai ter em frente ao Palácio da Aclamação, que vai ser aqui o Centro Cultural
do Banco do Brasil. Está fechado, não dá para a gente entrar. Então Seabra transferiu a residência para aqui, para esse local. E foi Seabra, que foi governador entre 1912 e 1916, foi quem fez a ampliação deste palácio, que era o Palacete Moraes, passou então a ser Palácio da Aclamação. Inclusive ele invadiu um pedaço do fundo que eu vou tentar ainda mostrar a vocês aqui. Então, aqui agora está sendo uma reforma na Praça da Aclamação, aqui em homenagem a Dom João VI, que é o obelisco. No momento está numa reforma aqui, não dá para a gente pode voltar aqui para fazer uma nova gravação. Estou trabalhando aqui. Então, durante 55 anos, esse palácio aqui foi a sede do governo do estado. Os governadores moravam aqui e despachavam aqui também. Seabra fez um salão de despachos aqui. No primeiro andar eles moravam, residiam. E aqui foi, depois que o Amanto, então, transferiu a sede da residência oficial do governo para a Ondina, aqui virou um local de recepções, de velórios de governadores e outros eventos políticos, eventos cívicos. 2 de julho os governadores recebiam as autoridades aqui. Bom, eu conheci esse palácio, eu entrei nesse palácio pela primeira vez no ano de 1969. Era governador da Bahia, Luiz Viana Filho. E Luiz Viana fazia uma recepção para os jornalistas no final de ano. Então eu trabalhava nessa época na Tribuna da Bahia. O repórter político era Ivan Carvalho, mas eu fui como repórter de cidade, enviado por Quintino de Carvalho, que era o editor-chefe, para fazer a cobertura jornalística do almoço. Eu vim, foi a primeira vez que eu entrei nesse palácio. E não fiquei muito surpreso com a beleza interna dele, porque a gente já conhecia palácios de cinema, mas de qualquer maneira, nessa época eu morava no Balança Mais Não Cai, na Rua do Paraíso. Fiquei admirado com os lustres, com aquela mesa imensa, com comida por tudo que é lado. Então foi realmente uma coisa fantástica. E a última vez que eu entrei aqui, se não me engano, foi no velório do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, que foi aqui nessa área aqui onde eu estou mostrando para vocês. Daqui o corpo saiu para o Campo Santo. O velório foi aqui nessa área. E aí eu também vim, já tinha o Guaiajá, vim fazer a cobertura no ano já nesse século XXI. Então aqui agora eu estou na área aqui interna, que é o passeio público. Olha, toda essa área aqui, ali da Gamboa para cá, era uma aldeia Tupinambá. Essa aldeia Tupinambá, ela tinha um maioral que se chamava Simão. E o padre Manuel da Nóbrega levou Simão para ser apresentado ao governador Tomé de Souza. O Bresciani, que foi o jesuíta, escreveu um livro sobre isso, não narra o que foi que eles conversaram. Provavelmente pouca coisa, porque o maioral falava tupi. Mas depois o Simão foi batizado e houve uma revolta aqui nessa aldeia. O pessoal não concordou muito com a posição dele e alguns tupinambás se mudaram daqui. Então, com o tempo, essa área foi ocupada pelos colonizadores portugueses. E aqui também funciona, olha, o Teatro Vila Velha. Hoje está em reforma. Quem está bancando a reforma é a Prefeitura
de Salvador. Esse teatro foi importantíssimo na cidade. A cidade hoje está sendo os seus dois melhores teatros. O Vila Velha e o Castro Alves. Está fechado, também em reforma. Deverá só funcionar em 2025. E um incêndio por lá. E aqui esse Vila Velha tem muita história, muitas apresentações teatrais. Estive aqui várias vezes, em peças, também participando do Baile dos Artistas. É um baile famoso, muito interessante. E aqui despontaram os grandes artistas de música baiana e também do teatro. E agora ele está em reforma. Olha aí. E aqui, como vocês podem ver, o passeio público está abandonado. Depois, certamente, que reformar o teatro, eles vão dar uma limpada nisso aqui tudo, porque está uma coisa horrorosa. E o Palácio da Aclamação vai ser o centro cultural do Banco do Brasil. Que está fechado. Já há algum tempo está fechado. Funcionou algumas repartições do governo aí, mas os governos do PT abandonaram essa área aqui. Bom, todo esse espaço aqui chama-se Aclamação Campo Grande. Vou tentar ainda chegar até o Campo Grande, aqui que é o meio da Avenida 7. Aqui tem, daqui para a ladeira de São Bento, onde começa a avenida, são 2,2 km. E do Campo Grande para lá, para onde termina a avenida, também são 2,3 km. Então nós estamos no meio da avenida. Como estou narrando nas minhas crônicas, a alma da senhora Avenida 7, tudo tem, é como Gênesis diz, tem início, meio e fim. Então eu estou aqui na parte do meio, Aclamação. Vou me deslocar aqui um pouco até o Campo Grande. Olha aqui, vou passar aqui pelo Quintal Raso da Catarina, com o Baco da Poeta. Tivemos aqui várias vezes, com uma turma imensa. Olha só, está fechado. E aqui é uma área de intenso trânsito. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Você vê que uma parte do forte, uma banda do forte, olha, ela dá aqui para a Avenida 7. Toda aqui essa Avenida 7. Então os prédios já do Campo Grande. Os prédios aqui tem uma. Os prédios aquele de lá e tudo chama-se Aclamação. Ali está o. Olha só, café. Aqui é uma área, os prédios tem várias lojas, os prédios estão para alugar, prédio verde aqui. Aquela casa ali está fechada, né? 1427, não sei de quem foi. Olha aqui, um pouco pelo meio, as coisas da Bahia, né? Agora tem que ser. Esse edifício aí chama-se Aclamação. Essa parte de cá, o endereço é Campo Grande. Lado de cá é Aclamação. Não dá para entender. O próprio Campo Grande chama-se oficialmente Largo 2 de Julho, mas a população só chama Campo Grande. E ali está o Hotel da Bahia, o antigo Hotel da Bahia. Foi fundado ainda na década de 50 por Otávio Mangabeira. Vou atravessar para o lado de lá, dar uma carreirinha aqui, não ser atropelado. Vou mostrar para vocês aqui a entrada do Hotel da Bahia, que hoje é o Wish Hotel. Ali é o Point, é um restaurante novo. Olha só. E aqui tudo é chamado Campo Grande. É o meio da avenida. Estou passando aqui pelo Wish, correndo aqui
aqui para não ser atropelado. Isso, Hotel da Bahia. E foi o antigo Hotel da Bahia. Oh, meu Deus. Quantos carnavais aqui, hein? Inúmeros. Participamos de inúmeras festas aqui, carnavais. E quando eu fui secretário de comunicação da prefeitura, entre 97 e 2004, nós hospedávamos aí para sala de imprensa, era aí para atender a imprensa nacional e internacional que cobriu o carnaval. Então, pronto, chegando aqui agora ao Campo Grande, que é o meio da Avenida 7, aqui exatamente o Campo Grande. Pronto. Olha só. Vale ressaltar o seguinte, essa parte aqui que eles estão passando esses veículos é que é o Campo Grande e a Avenida 7. Do lado de lá, onde está o Teatro de Asfalto, já tem outro nome, né? É uma complicação danada, mas é essa mesmo. Então vamos atravessar aqui rapidinho. Olha só. Correndo. 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 Vamos. Ai! Olha essa reforma aqui foi feita no governo do prefeito Embaçaí. Esse gradil aqui foi a última obra do Caribé. Uma obra fantástica. Todo o Campo Grande é rodeado desse gradil. Fantástico. Ó. Essa área aqui é o Campo Grande, Avenida 7. Prédio aí, área residencial, e ali tem uma casa que foi construída por um inglês e que foi o Palácio do Bispo, do Arcebispo, e que foi vendido pela igreja e foi construído no fundo esse prédio aí que se chama Mansão dos Cardeais, onde mora aí a gloriosa Ivete Sangalo, entre outras pessoas, né, claro. E aí tá aí a casa que foi durante muitos anos a morada dos arcebispos da Bahia, mas é uma morada mais nova, porque aqui eu tive a oportunidade de vir 2 vezes, uma vez entrevistar o querido Dom Avelar, depois com o Embaçaí viemos aqui para uma visita a Dom Lucas Moreira Mendes, que foi o cardeal dos mais poderosos da Bahia. Ambos estão sepultados na Catedral Basílica. Pronto! Deu uma ideia geral aqui da aclamação Campo Grande, que é a área, o meio da Avenida 7. Se vocês gostaram, dê um like, sigam o canal do Sou Franco, vamos falar tudo sobre a Avenida 7. A alma da senhora Avenida 7.